Agora, em relação aos vícios dos atos administrativos, que o vício, né, é a ilegalidade em um dos seus elementos. Então, se um dos seus elementos forem ilegais, esse ato administrativo ele vai conter um vício, tornando o ato inválido, nulo, né? Que poderá ser considerado, então, nulo. Opa, só nulo não, né? Ele é um ato inválido. Ele pode ser nulo, ele pode ser anulável, ou pode ser inexistente, que é uma coisa mais rara aqui. Alguns autores contestam essa classificação, mas também cai em concurso. Então, o que são primeiro aqui os atos inexistentes? A existência dessa categoria então é negada pela maioria dos autores, mas caiu no concurso do auditor da Receita de 2009. Na prática, eles são como atos nulos. São atos que consistem em condutas criminosas. Por exemplo, se eu ordenar, der uma ordem para torturar um contribuinte para que ele pague o tributo devido. Então, isso daqui como é uma conduta criminosa, seria, no caso, um ato inexistente, né? Não poderia existir. Já o ato nulo são atos viciados que não podem ser convalidados, ou seja, não podem ser corrigidos, pois os seus defeitos são insanáveis. São atos que a própria lei declare nulos, ou atos em que seja materialmente impossível a convalidação. Por exemplo, se tiver um vício no objeto ou um vício na finalidade. Atos anuláveis são atos viciados que podem ser refeitos. Por exemplo, um ato feito por sujeito incompetente, ele pode ser ratificado por uma autoridade certa. Então, esse ato tinha um vício de competência, só que se for ratificado pela autoridade certa, né, autoridade competente, aí corrige, né, sana esse vício de competência do ato, e aí não precisa anular ele. Ou ato com vício de formalidade não essencial. Por exemplo, como se faltasse um registro na administração pública, por exemplo. Então, depois vai lá, faz esse registro, e aí não precisa anular esse ato, é só corrigir ele. Em relação, então, à anulação, revogação e convalidação dos atos, né? A anulação, que seria a invalidação, é o desfazimento do ato administrativo, por conta de quê? Por conta de ilegalidade. Essa anulação ela pode ser feita pelo Poder Judiciário ou pela administração pública, né? Pelo Judiciário, ele pode ser feito somente por provocação, através de processo judicial, ou pela administração, então, se reconhecer a ilegalidade do ato. E aí, pela administração, pode ser ou de ofício, né, ou por provocação. O judiciário não. O judiciário só pode ser por provocação. E aí, se ela reconhecer a ilegalidade do ato, ela é obrigada a anular. Ela não tem discricionariedade quanto a isso. Tem efeitos ex tunc. Esses efeitos eles retroagem. Então, a anulação ela vale desde quando o ato foi redigido, né? Então, se eu anular agora, ele retroage todo aquele tempo ali. Então, ele perde a eficácia desde da sua origem. Já no caso da convalidação, às vezes o ato possui um vício sanável, e a administração pública pode optar por anulá-lo ou convalidá-lo, corrigi-lo, né? Corrigindo o seu vício. Nesse caso, o efeito ex tunc, né? Ele também corrige desde a origem. Quando for convalidação de competência, é também chamado de ratificação, ou seja, um agente incompetente faz o ato, só que ele é ratificado depois por um agente competente. E no caso da revogação, ela é um ato discricionário, um ato administrativo discricionário, através do qual a administração ela extingue outro ato discricionário válido, né? Ela está revogando um ato válido, por razões de conveniência ou oportunidade. Então, por que ela vai por que ela vai revogar aquele ato ali? Mesmo sendo um ato válido, ele não é mais conveniente ou não é mais oportuno. Então, ela vai fazer uma revogação. Por se tratar de um ato válido e discricionário, só
a administração pública é que pode revogar. Ou seja, o jurídico, o judiciário não pode. Atos vinculados, eles não podem ser revogados. Né? Um ato vinculado, ele não pode ser revogado. Só atos discricionários. A revogação ela deve respeitar os direitos adquiridos. Então, a revogação ela é ex nunc, é daqui para frente só. Em relação à extinção dos atos administrativos, essa extinção pode se dar por anulação, então, que é a extinção do ato por ilegalidade, ou pela administração ou pelo judiciário. Pode se dar por revogação, né, a extinção. É a extinção do ato por razão de oportunidade e conveniência, né, de um ato válido, sempre pela administração pública. A extinção pode se dar por cassação, que é a extinção do ato pelo fato de o beneficiário deixar de cumprir condição estabelecida para a manutenção daquele ato ali. Então, deixou de cumprir a condição, é cassado o ato. Pode ser por caducidade, se houver uma superveniência de uma lei que acarrete a perda de efeito jurídico da antiga norma que respaldava o ato administrativo. Então, o ato era baseado numa lei, né, um dos motivos ali era uma lei, que veio outra lei superveniente e suspendeu os efeitos daquela lei anterior. Pode ser também extinto através de renúncia, que é a extinção do ato pela retirada de seus efeitos, pelo fato de o beneficiário não mais desejar sua continuidade. Então, o beneficiário está renunciando, né? Somente se aplica a atos que trazem direitos a beneficiários. Então, o beneficiário ele vai lá e renuncia aquele direito, e daí extingue o ato. Pode ser também por exaurimento de efeitos, seria uma forma natural de extinção, quando já totalmente cumprido o efeito para o qual o ato foi produzido. Ou pode ser também por desaparecimento do objeto, como por exemplo, se eu fizer um ato de tombamento de um imóvel e um mês depois, um ano depois, sei lá, aquele imóvel for totalmente destruído por incêndio. Então não existe mais imóvel, ocorre a extinção do ato por desaparecimento do objeto.